quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos. Muita alegria estar na nossa Casa de Paz e Amor, mais uma sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. E vocês também que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos. A nós que estamos presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar os nossos celulares, porque pela lei de Murphy, ele vai tocar. Então vamos deixar desligado, nem no VibraCall, né? Para a gente não ficar curioso com o WhatsApp, né? Bzz, 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 e a gente querer dar aquela olhadinha básica, tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor distribui cestas básicas todos os meses para as famílias assistidas. E nós não temos ajuda governamental. Então, quem puder colaborar com uma cesta básica, ótimo. Com duas, melhor ainda. Com metade, com um item, cada um dentro da sua possibilidade. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só ir na livraria, conversar, faz uma doação, eles direcionam para a nossa assistência social comprar aquilo que está faltando. Ah, Jefferson, não quero, não posso, não tem problema. Faça uma prece para que os outros possam continuar colaborando e mais um mês nós atingimos nossa meta de entregas, tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor, também aos sábados, tem as famílias assistidas aqui, né? E nós estamos precisando de kits de higiene pessoal infantil, que são para as crianças. Escovas de dente, cremes dentais, sabonete, shampoos. Então, aquilo que vocês puderem. Está passando lá no supermercado? Pega um itemzinho, vem, traz, deixa aqui na nossa livraria. Com certeza vai juntando e a gente consegue ajudar as nossas crianças. A doutrina espírita tem em conheceis a verdade e ela vos libertará. E aí nós temos um curso que vai iniciar em agosto, que é o Ciclo Básico de Espiritismo. É um curso que vai
ter aos sábados, início dia 3/8, das 14 às 15h15, e às terças-feiras, início dia 6 de agosto, das 14 às 15h15, ou à noite, das 20h15 às 21h30. Esse é um curso muito legal, porque ele é para quem não conhece a doutrina e quer ter uma noção rápida, né? Então é um curso rápido, 4 meses, para que a gente possa ter uma pincelada, uma noção do que é a doutrina espírita. Opa, gostei, quero me aprimorar, aí no ano que vem faz o principiante, que é um curso mais aprofundado. Vale a pena. A nossa Casa de Paz e Amor, nós teremos a nossa Noite do Caldo, agora em julho, no dia 27 de julho, né? Vai ser aqui na rua, aqui no Sampaio Moreira, né? E os convites estão na livraria, ali tem os convites, tem o endereço, tudo certinho. Noite do Caldo do Paz e Amor, dia 27 de julho. Então já vamos colocando na agenda, né? Com certeza vai ser uma delícia. E hoje é sexta-feira, né? Nossos amigos não nos deixam sem nada. Teremos tortas de frango com requeijão, torta de palmito e torta de presunto com queijo. Então, quem quiser, é só passar ali na nossa lanchonete, já levar para casa, ou para uma janta hoje, para uma amanhã, né? Com certeza está uma delícia. E você que está em casa, é só dar uma passadinha aqui. Bem que tem. Né? E só para encerrar, né? A nossa Casa de Paz e Amor, todas as segundas-feiras, tem um trabalho chamado Acolhimento Fraterno Bezerra de Menezes, que é para ajudar aquelas pessoas que têm dependentes químicos na família. Quem tem um dependente de álcool, droga, sabe o quanto é difícil lidar com essa situação. E se a pessoa não se cuidar, ela fica mais doente do que o dependente. Então, todas as segundas-feiras, das 8 às 21h30, nós temos reuniões aqui de instruir, orientar como lidar com essa situação que é tão delicada. E se o seu ente querido quiser também se tratar, ele também pode vir, porque nós temos como ajudá-lo. Então, todas as segundas-feiras, das 8 às 21h30, só que antes tem que passar pelo nosso plantão, que é lá na entrada do salão, tá? Para que eles façam um encaminhamento, tá ok? Hoje, com muita alegria, quem vai conversar conosco, nossa querida Sandra. A Sandra, querida amiga, trabalhadora da casa, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem, do Evangelho, a prece inicial, e depois a Tânia, as vibrações gerais, vibração dos passes, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, psicografado por Carlos Bacelli, através do irmão espiritual José. Tudo passa. Não te esqueças sempre de meditar na transitoriedade de tudo. Problema algum vem para ficar. Nenhuma alegria é eterna. Aborrecimentos surgem e vão. Dias felizes são momentos fugazes. Não te fixes demasiadamente em teus estados de espírito. Trabalha para perpetuar o bem, com o propósito de fazer durar a serenidade. Assim como se alternam as estações, alternam-se as fases da alma no corpo. A dor que te parece eterna é prova passageira. A alegria perene está na perfeita integração com Deus. A paz que se foi há de voltar. Sofrimento que vem há de ir embora. Conserva, no entanto, contigo a certeza de que o bem que praticas cotidianamente é uma bênção que se faz constante. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação.
duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. E assim, nessa paz, nessa serenidade, vamos nos ligando com a espiritualidade amiga que coordena esse trabalho, pedindo que envolva a nossa querida Sandra, para que ela possa passar para nós tudo o que nos preparou e que nós tenhamos ouvidos de ouvir, para entender estes ensinamentos e, ao sairmos daqui, colocá-los na prática do nosso dia a dia. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie e nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. É com muita alegria que estamos aqui agradecendo a coordenação desse trabalho, que através da Raquel nos convidou para falarmos do Evangelho de Jesus. Hoje nos foi designado comentar do capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. O item 7, a paciência. Mensagem recebida na cidade francesa de Havre, em 1862, de um espírito que se denominou como um espírito amigo e foi colocada por Kardec nas instruções dos Espíritos. Mas antes de iniciarmos a nossa reflexão sobre a paciência, nós gostaríamos de comentar sobre a estrutura dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que seguem um padrão. E faremos de um modo mais específico através do capítulo 9. Assim, o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Bem-aventurados os mansos e pacíficos, nos remete a duas bem-aventuranças que, em número de 9, foram proferidas por Jesus no Sermão do Monte, uma de suas pregações mais belas e consoladoras, tanto que Gandhi, que não era cristão, disse que se Jesus só tivesse deixado o Sermão do Monte, ele não precisaria falar mais nada, porque ali estava toda uma doutrina. Os primeiros três itens, vocês podem acompanhar só a estrutura do Evangelho. Os primeiros 3 itens desse capítulo são ensinamentos de Jesus, que foram retirados por Kardec do Evangelho de São Mateus, em que ele traz o Sermão do Monte. No primeiro, temos bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. E no segundo, bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E no terceiro item, ainda Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser ao seu irmão raca será
réu no conselho, e o que disseres louco merecerá a condenação do fogo do inferno. No item 4, Kardec nos traz explicações das palavras de Jesus nos 3 primeiros itens. E, em seguida, ele coloca... Ele coloca para nós as mensagens mediúnicas sob o título de Instrução dos Espíritos, que falam sobre temas relacionados aos assuntos abordados. Assim, nós temos várias mensagens na Instrução dos Espíritos desse capítulo, não é? Por exemplo, a afabilidade e a doçura, que o Jefferson nos leu, a paciência, que iremos falar, obediência e resignação, e também sobre a cólera. Jesus nos fala de mansuetude, de paz, de paciência, que é a ciência da paz. E nos alerta que, embora os antigos, que trouxeram os mandamentos de Deus, através de Moisés, todos nós sabemos, e entre eles o não matarás, e que é, sem dúvida, a pior ação contra o próximo. Mas ele também nos diz que não é só o não matarás que é contra a lei divina, mas também a ira, a cólera e qualquer expressão descortês, ou de desprezo ou depreciativa em direção ao nosso próximo. Todas essas expressões serão condenadas, não é, pela lei divina, porque estas atitudes também são contra a lei de Deus, que é lei de amor. Assim, todos os capítulos do Evangelho, segundo o Espiritismo, basicamente têm a mesma estrutura. Inicia-se com os ensinamentos de Jesus retirados dos evangelhos dos seus discípulos. Em seguida, nós temos as considerações de Kardec sobre as palavras do Mestre sob o ponto de vista da doutrina espírita. E, por fim, as instruções dos espíritos, que ficam sempre no final do capítulo, e, como já dissemos, são mensagens de espíritos, dos espíritos através da mediunidade baseada nos assuntos de cada capítulo. Portanto, o item 7, a paciência, que está inserida na Instrução dos Espíritos, é uma mensagem mediúnica de um espírito que se denomina um espírito amigo. Esse espírito nos expõe a necessidade de mantermos paciência nas situações de nossa vida, na dor, no perdão, as criaturas que muitas vezes são instrumentos do nosso sofrimento, e também para testar a nossa paciência. Ele diz: paciência também é caridade, que temos que praticar como Jesus nos ensinou. Não só a paciência com as situações da vida, mas também a paciência em relação ao nosso próximo. Ele nos diz para termos coragem, pois o Cristo, que é o nosso modelo, que nada tinha a se acusar, sofreu muito mais que cada um de nós, que temos o nosso passado a expiar e nos fortalecer para o futuro. O espírito de Hamed, no seu livro Prazeres da Alma, recebido através da psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto, traz um raciocínio muito interessante sobre a paciência.
O autor nos mostra a lição que nos dá a natureza, criação divina da qual todos nós fazemos parte, que respeita todos os processos de evolução para que tudo aconteça no equilíbrio e na harmonia. Nossa ligação, disse ele, com os processos vivos da Terra tem sido esquecida. A ciência moderna supõe que nosso planeta tenha por volta de 5 bilhões de anos, mas não consegue determinar a época em que foram lançadas as primeiras sementes da vida, isto é, o aparecimento dos primeiros organismos vivos sobre o orbe terreno. O planeta passou por lentas e diversas transformações na sua trajetória evolutiva. A formação desse complexo teatro da vida se deu através de um longo e contínuo processo evolutivo, que nos permite hoje conhecer as mais diversas formas de seres vivos, a partir daquela pequenina semente que foi lançada. É preciso, portanto, que adotemos o ritmo da natureza, cujo segredo mais precioso é a paciência. O ser humano é a própria natureza adquirindo consciência de si mesma. E ele deveria ser o primeiro a perceber que a sua perfeita estrutura corpórea, orgânica, resulta da paciente realização da natureza. A capacidade de persistir numa atividade com constância e perseverança é um dos atributos desta natureza. Aprendamos com ela a habilidade de equilibrar e realizar tarefas numa silenciosa quietude, pois a impulsividade, a impetuosidade e a afobação que muitas vezes demonstramos podem destruir em minutos o que levamos anos para construir. Devemos, assim, suportar com calma tudo o que acontece em nossa existência. Nós sabemos que a natureza não dá saltos. A borboleta não chegou ao que é sem antes ter sido lagarta. No entanto, a paciência não representa passividade, estagnação, nem ociosidade e nem paralisação. Ao contrário, é antes uma potencialidade a ser desenvolvida com serenidade, persistência e constância. Ela permite que possamos descobrir o momento certo para que possa, com serenidade, sabermos tudo o que ela nos traz. Nós devemos, assim, saber o momento de perseverar ou abdicar, abandonar, seja de relações, de situações, de vínculos e atividades que envolvem nosso dia a dia. Isto é, a paciência ajuda a direcionarmos nosso livre-arbítrio com parcimônia. Os espíritos superiores, mensageiros de Deus, possuem a necessária paciência de revelar certos ensinamentos na ocasião certa, porque sabem que o processo e o amadurecimento humano é constante, mas gradual. A cada coisa se deve dar o devido tempo, e tudo o que é revelado de forma precipitada não pode ser mal interpretado ou não entendido. Os mentores da codificação disseram a Allan Kardec, quando ele perguntou na questão 801 do Livro dos Espíritos,
por que que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensina hoje? Esse hoje, que Kardec diz, é por volta de 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos. Aí os espíritos responderam, ensinaram muitas coisas que os homens ou não compreenderam ou modificaram, mas que podem compreender atualmente. E justificaram: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais a um recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa em seu tempo. No mundo de hoje, em que convivemos com a tecnologia avançada da informação, das mídias sociais, que infelizmente ainda não sabemos bem utilizá-las, representam e criam o imediatismo, gerando a impaciência, a ansiedade, a insatisfação, que são contrárias à paciência. A impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. A ansiedade se tornou uma doença que se instala em grande número de pessoas no seio da humanidade. Atos e atitudes da paciência podem mudar nosso modo de ver e enfrentar conflitos. E lembremos-nos que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. Nosso querido Chico Xavier, irmão que nos deixou tantas lições, principalmente muitos exemplos. Conta-nos sua história que Chico estava passando por uma fase muito dura em sua vida. Os problemas familiares se avolumavam, a incompreensão alheia se mostrava intensa. E isso tudo lhe enchia o coração de inquietudes e dores. Um dia, em que as suas dores se mostravam mais profundas, Chico recorreu a Emmanuel, seu mentor, solicitando um conselho a Maria, mãe de Jesus, que com seu coração amoroso de mãe pudesse, com suas palavras, amenizar o momento tão amargo de sua vida. Passado alguns dias, retorna Emmanuel com a resposta de Maria, mãe de Jesus. Ele disse: Chico, Maria manda lhe dizer o seguinte: tudo passa. Com o semblante desapontado, Chico perguntou: só isso? Emmanuel responde: só isso. E o sábio médium acolhe aquelas palavras curtas, refletindo resiliente, entendendo o seu significado. Guardou o conselho com calma e paciência, que lhe deu esperanças de dias melhores, porque, afinal, tudo passa, como tudo passou. E nós deveremos recordar a figura do Mestre querido Jesus, seu semblante sempre sereno e calmo, suas atitudes de compreensão, de paciência e amor, sabendo que um dia seus pupilos, que somos todos nós, aprenderíamos e vivenciaríamos suas lições e nos tornaríamos mansos e pacíficos e seríamos bem-aventurados. Vamos nos empenhar a seguir essas lições de Jesus e que esse Mestre querido nos abençoe hoje e sempre.
Vamos agradecendo a Sandra pelo seu carinho. E nos deu uma lição de casa bem fácil, não é? Vocês gostaram? Paciência. Isso passa. Coisinha básica, não é? Obrigada, Sandra. Leve de nós o nosso carinho para você conviver com seus queridos da melhor maneira possível. Agora, iniciamos a segunda fase do nosso trabalho. Viemos aqui pelo Evangelho, pelo passe, por sentirmos esse ambiente amoroso que vem sendo construído há mais de 60 anos aqui fisicamente. Mas os Espíritos nos dizem que 100 anos antes o Paz e Amor foi idealizado no mundo espiritual para nos acolher. Como disse a lição, nada depressa, nada assim sem muita preparação. A natureza não dá salto e tudo que nós formos fazer, de nós para com o mundo e do mundo para conosco, com certeza, um dia de cada vez. Se você vem hoje por primeira vez, seja muito bem-vindo à nossa casa. Esperemos que você encontre aqui como nós encontramos, num colo de mãe, aconchegante, amoroso, uma criatura pacienciosa na acepção da palavra. Antes de recebermos o passe, nós vamos doar porque Jesus disse que todos nós teríamos algo para doar. Então vamos buscar o nosso melhor sentimento, apoiados em todas as bonitas palavras e preciosos ensinamentos que a Sandra trouxe-nos nessa noite. Vamos juntos, encaminhando aos Espíritos amigos, a Jesus, nosso querido irmão e amigo, tudo que for de melhor para que nós entreguemos, para onde houver uma lágrima, um sofrimento, que mãos amigas, corações atentos, possam ir acolher, ouvir, orientar, e nós, de nossa parte, onde nossos passos nos levem, que nós tenhamos esse olhar de paciência com o caminhar do outro, que é diferente do nosso. Não existem dois espíritos na mesma condição de evolução, de entendimento. Então, não podemos julgar, porque a pessoa está dando o seu melhor. Mas que nós possamos estar junto, nem que seja por um abraço, um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, para que as pessoas se sintam vistas, importantes. Assim, vamos orar para todos os continentes, envolvendo o contorno geográfico das Américas em muita luz, envolvendo os seus governantes e os povos que ali se encontram. Nós que estamos na América do Sul, que temos no Brasil o Anjo Ismael como responsável pelo nosso país, que ele interceda por nós junto a Jesus, para que possamos ser, a passos largos, coração do mundo e pátria do Evangelho. Vamos pedir pelo continente europeu, onde nós podemos ver tantos desencontros, uma guerra. Continente africano, onde muitas guerras acontecem, mas não são noticiadas nos telejornais. Oramos paz, oramos harmonia, principalmente aos seus governantes. Vamos para o Oriente, para as calotas polares,
para a Austrália, Oceania, enfim, as grandes massas de água, algumas ilhas inexpressivas, mas que ali se encontram pessoas necessitadas de serem amadas e de poder amar. Vamos pedir agora para a nossa família consanguínea. É aí onde nós estamos, onde Deus nos colocou, que podemos fazer diferença. Trabalhar a paciência no compasso do outro e rogando que nos tenham paciência conosco. Porque às vezes também somos bem devagar para as compreensões das verdades maiores. Vamos pedir por nós mesmos, para sermos perseverantes no bem, que primeiro cuidemos de nós e depois buscar ajudar quem precise de nós, porque ninguém dá o que não tem. Assim preparados, vamos agora receber o passe. Os médiuns se prepararam e amorosamente estarão à nossa disposição. Nós vamos, mantendo-nos ainda com os olhos fechados, não se preocupe, o médium não vai lhe tocar fisicamente, porque ele veicula energias de que precisamos. Essas energias vão renovar-nos fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Para a gente não se distrair, mentalize que do alto vem uma luz branca e brilhante. Uma luz que vem das esferas superiores, como um foco de luz. Toca o topo da nossa cabeça. Renova-nos o pensamento. Essa luz vai escorregando pela nuca, descendo pela medula, que vai se ramificando por grandes pares de nervos e vai ramificando como canal. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.